1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Outra tradução, mas Deus deu o crescimento. De modo que quem planta, nem o que rega são, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Diga comigo, nós somos cooperadores de Deus. E o texto ainda diz: vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você é cooperador de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, sobre a Tua palavra, nesta noite nós queremos compartilhar. Queremos, meu Deus, ministrar a Tua palavra, meu Deus, para a nossa vida. A fim de que, Senhor, tudo que temos pedido, orado, Senhor, e temos clamado diante do Senhor, tenha um bom êxito em nossa vida, Senhor. Para que o milagre aconteça sobre nós, Pai. Nos abre o nosso entendimento e nos esclarece pela Tua preciosa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém, Jesus. Podemos sentar, meus irmãos. Às vezes na vida, meus irmãos, nós queremos as coisas, como se diz, de mão beijada. Nós queremos que as coisas venham sem um mínimo esforço da nossa parte. Às vezes nós oramos, e aí reclamamos: eu orei, mas Deus não fez nada. Eu estou orando, mas Deus não operou sobre a minha vida ainda. Porém, meus irmãos, eu entendo, eu compreendo que nós somos cooperadores do milagre de Deus. Eu entendo que Deus quer fazer, mas que também é necessário que nós venhamos fazer aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. Que nós venhamos cooperar no milagre. E vamos dizer que o milagre ele é compartilhado, uma parte de Deus e uma parte nossa. Nós somos operadores também de milagres. Por quê? Porque uma parte cabe a nós fazermos. Então, nesta noite, vamos entender que precisamos fazer a nossa parte, amém? Vamos fazer a nossa parte, amém? Amém? Diga comigo, devemos fazer a nossa parte. Fala para a pessoa que está do seu lado: faça a tua parte, amém? E é nessa tônica que nós vamos estar compartilhando nesta noite, amém? Meus irmãos, eu já ouvi alguns casos de pessoas que entraram no golpe do bilhete premiado. É alguém que diz: olha, eu tenho um bilhete premiado aqui, mas eu não tenho como sacar, porque eu tenho um problema assim, mas eu vendo ele para ti. Olha, ele vale 500 mil reais, mas se tu me der 20 mil, eu te dou o bilhete. Sério? Sério. Então vamos lá, vai lá e saca todo aquele dinheiro que foi economizado durante 20 anos. E foi-se o dinheiro, depois se descobriu que aquele bilhete não era premiado. Às vezes queremos as coisas tão fácil, sem pagar o preço, sem saber ou sem entender que nós precisamos pagar o preço. Alguns profissionalmente têm um bom salário, têm uma boa renda, ganham no meio da média, ganham muito bem, mas para chegar lá, eles pagaram um preço alto, estudaram muito, se dedicaram muito, se esforçaram muito. Agora, o grande problema é nós trazermos essa vida de querer as facilidades para a vida espiritual. E nós não mexer com uma palha, não mexer com a mão. Queremos que o milagre de Deus aconteça sem gerar da nossa parte um esforço. Sem gerar e sem produzir nenhum tipo de esforço. E é interessante que vamos vendo pela palavra de Deus que Deus sempre fez grandes milagres. E Deus pediu para o ser humano fazer uma coisa às vezes tão pequena. Mas aquilo ali era a chave para o milagre acontecer. É como uma casa, a casa vale 200 mil reais, 300 mil reais, mas para entrar naquela casa tem uma chave. Se mandar no chaveiro é 5 ou 7 ou no máximo uns 10 reais para fazer a cópia daquela chave. Parece tão barato, mas
é preciso da chave para entrar naquela casa. A chave é barata, a casa é cara, mas precisa de uma chave. No milagre, Deus pega e diz, olha, está aqui o milagre, mas eu vou te dar uma chave. A chave está na sua mão. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, porque nós somos cooperadores de Deus. Opa, Deus, cooperador de Deus, mas Deus é tão grande, Deus é poderoso, nem sequer ninguém conseguiu olhar face a face para Deus e ficou vivo. Como assim eu vou ser cooperador de Deus? Sim, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E Deus está fazendo um milagre e nós somos o cooperador dele. Depois, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Depois, no versículo 8, ele diz, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu esforço. Porque, irmãos, Deus não trabalha sozinho. Deus não faz as coisas sozinhos. Deus conta com alguém. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, lá está escrito assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não está sozinho na criação do homem, mas ele está usando no plural, está dizendo façamos, porque não está sozinho. No milagre da criação, Deus não está sozinho. No milagre que Deus está fazendo, está para fazer na sua vida, na sua casa, no teu trabalho, enfim, naquilo que você está clamando e orando a Deus, tem a tua participação, precisa a nossa participação. Porque, irmãos, Deus é cooperativo. Deus trabalha com o nosso esforço. Deus trabalha com a nossa ajuda também. Vamos ver a primeira passagem, que está lá está em João, capítulo 11. Versículo 39, Jesus vai fazer um dos maiores milagres do Novo Testamento, que é a ressurreição de Lázaro. A Bíblia menciona que Jesus vai então até o cemitério, e Jesus pergunta onde está, eles levam ele diante da tumba onde estava Lázaro. Lázaro está morto já há 4 dias, e Jesus chega diante do túmulo, e Jesus faz um pedido para que os homens, para que eles fizessem a cooperação do milagre. O que Jesus pede para eles? Tirar o quê? A pedra. Meus irmãos, é só isso? É, mas Jesus pediu. Jesus não poderia ter dito, oh, pedra, sai para o lado. Ele é poderoso, ele que criou a pedra. Ele que criou o mar, as águas, ele criou o céu, ele criou os anjos, ele criou tudo. Ele poderia muito bem só ter dito pedra, para o lado. Mas ele não fez isso. Ele deixou que esta parte fosse a nossa parte. O texto diz assim, disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Verso 41, então tiraram a pedra. Então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse, Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Verso 44, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. E disse Jesus, tirem as faixas dele e deixe-o ir. Lázaro estava morto, 4 dias. Mas a ordem que Jesus passa, irmãos, é tirem a pedra. Tirar a pedra é aquilo que nós podemos fazer. Embora que pedra é dura. Muitas vezes é difícil fazer a nossa parte. Porque não apenas é uma pedra dura, mas a pedra é pesada. Agora, se a pedra é pesada, muitas vezes nós precisamos de um milagre também. É uma luta que eu estou passando sozinho, não consigo, eu preciso de alguém, eu preciso que alguém estenda a mão, que alguém me ajude neste milagre que Deus quer. Jesus não disse, tem alguém aqui no nosso meio que está com a unção de Sansão, que tem uma força extraordinária? Não. Mas houve necessidade
de vários ali para remover aquela pedra, uma pedra pesada, era enorme, era muito grande, mas precisava de ajuda. E às vezes nós precisamos de ajuda para o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Às vezes não é sozinho. A pedra, ela nunca sai sozinha. Tem que haver um esforço humano. Não é aquela pessoa assim, vou me escorar na pedra e a pedra vai ir. Tem que fazer esforço. Tem que mexer com vários músculos. Os ossos vão fazer esforço. Vai suar, mas é preciso. Às vezes é a realidade do ser humano, nós queremos um milagre, mas queremos ficar de braço cruzado. Deus, faz a obra, Deus. Irmãos, nós precisamos fazer a nossa obra. Nós não estamos orando pelos nossos Natanaéis. Nós não estamos orando. Mas chega um momento que a gente vai fazer o quê? A nossa parte. Nós vamos convidar, nós vamos nos aproximar do nosso vizinho, nós vamos estar aproximando dos nossos amigos, e vamos estar agora trazendo a resposta do milagre que nós estamos pedindo, para que Deus haja no coração do nosso Natanael. Nós vamos estar realizando e fazendo a nossa parte. Então tem que haver um esforço da nossa parte para aquilo que nós estamos pedindo para Deus, amém? Também em outro episódio que nós encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 17, quando o povo está no deserto, estão com sede, não tem água no deserto, todos estão sedentos, e esse momento eles começam então a reclamar de Josué, dizendo reclamar de Moisés, dizendo e reclamando, olha, nos trouxe para esse lugar para nós morrer. E aí o Senhor então, Moisés, ele clama ao Senhor e ora ao Senhor, e Deus traz uma palavra e uma direção. Capítulo 17 diz: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando em um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele, porém, ele respondeu: por que se queixam de mim? Por que me colocam à prova? Mas o povo estava sedento, reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. Versículo 5, respondeu o Senhor: passe adiante do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, venha e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Verso 6, eu estarei à sua espera no alto da rocha no Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova. E o Senhor está entre nós ou não? E aqui, meus irmãos, o que aconteceu? Brotou água da rocha. O milagre aconteceu. Mas o que houve? Deus fez o milagre? Fez. Como é que Deus fez o milagre? Qual é o método que Deus fez o milagre? Deus está orando, então tá bom. Saiu um rio, brotou um rio, tipo um chafariz do chão e pronto. Não. Na realidade foi de uma rocha. Mas para que houvesse, o Senhor fala três coisas. Três coisas Deus fala e Deus pede para Moisés. Primeira coisa, o Senhor diz: diga aos israelitas que sigam avante. Ele pede, toma contigo alguns dos anciões. Pega contigo alguns dos anciões, a primeira coisa. Depois, toma a tua vara, toma na tua mão a vara com a qual você feriu o rio. E aí depois diz: e tu vais ferir a rocha. Ele teria que andar exatamente na sequência que Deus estava destinando, e ele fez nessa sequência, e o resultado foi que o milagre brotou. Às vezes nós queremos o milagre e as coisas não acontecem. Muitas pessoas estão com um problema tão sério em casa, estão com um problema sério no casamento, estão com um problema sério com os filhos. E aí eu oro: Deus, faz. E aí, pela palavra de Deus, irmãos, tem alguns ensinamentos que são básicos para um relacionamento ir bem, para que as coisas vão bem. E nós queremos um milagre sem nada fazer, sem nada mudar.
sem nem sequer mudar um pouco o temperamento, sem sequer melhorar um pouco mais o tom da voz. Às vezes não queremos fazer nada, somos preguiçosos e queremos que Deus faça tudo sozinho, quando na realidade não se está com vontade de abrir mão dos seus direitos e quer que as coisas aconteçam. No milagre sempre precisa haver a nossa participação. Você que deseja que as coisas melhoram lá no seu trabalho, faça acontecer também. Deixa o Senhor te usar. A pessoa que fica lá orando, Deus, me dá um emprego, mas não sai para trabalhar. Ou quando consegue o emprego, fica de braço cruzado lá na empresa e não produz. E aí, acha que Deus não está respondendo. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte, irmãos, ela é a menor. A parte de Deus no milagre, ela é maior. A Bíblia menciona que a água brotou da rocha, mas Moisés fez exatamente como Deus havia mandado. Tomou consigo os anciãos, tomou a vara na mão, foi lá, feriu a rocha conforme era para fazer, e o milagre aconteceu. Mas é tão complicado assim, chegar com uma vara e bater na rocha? Não, até uma criança pode fazê-lo. Mas é o que Deus pediu. E exatamente, meus irmãos, o que nós necessitamos aprender, que Deus faz milagre, mas Deus conta conosco. Quando foi para abrir o Mar Vermelho, Deus não somente fez um gesto lá e pronto, o mar se abriu. Na realidade, teve que fazer alguma coisa. Nós encontramos no capítulo 14 de Êxodo, em que Deus pede algumas coisas para Moisés. Ele diz, diga aos israelitas que vão, que marchem. Depois ele diz, erga sua vara, no versículo 16. E no versículo 16 também ele diz, estenda a sua mão sobre o mar. O que Moisés teria que fazer? Levantar a mão dele em direção ao mar. Não era em cima dos montes, não, era em cima do mar. Não era em cima dos israelitas. Não era estender as mãos em direção aos egípcios que estavam vindo contra eles. Era contra o mar. E exatamente, irmãos, quando ele faz isso, Deus abre o mar. O milagre para Deus é fácil de fazer, mas requer a nossa parte. A obediência da nossa parte também. Outro episódio que nós encontramos e aprendemos na palavra de Deus, irmãos, está no livro de Josué, no capítulo 5 de Josué. É logo depois de Deuteronômio, ok? É o 6º livro da Bíblia, Josué, capítulo 5, ele tem uma visão do livramento que Deus vai dar, quando ele vê um soldado, e ele pensa que um soldado poderia ser um soldado inimigo ou amigo, mas na realidade era um anjo. E esse anjo diz para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, no versículo 15. Mas no capítulo 6, é que há a conversa de Deus para a realização de um grande milagre, o primeiro milagre que seria feito agora pelos israelitas quando estavam entrando na terra prometida. Diz assim, Jericó, versículo 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do seu lugar aonde estiver. E aí versículo 6, agora Josué está executando o que Deus pediu. E diz assim, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, leve a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão a trombeta à frente da arca. E ordenou o povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor.
Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás. Soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocava-se as trombetas. Veja bem, meus irmãos, a estratégia de Deus, a maneira de Deus, Deus nem mandou eles lutar. Deus só mandou eles fazer uma coisa, que eles deveriam fazer uma volta em toda a cidade, nos muros da cidade. Era só o que eles tinham que fazer. Uma vez por dia. Era uma caminhada. Era o Cooper. Era um exercício que eles deveriam fazer uma vez por dia. Todo dia fazer isso. Era uma volta. Os sacerdotes deveriam ir. Não eram todos, mas eram 7. Deveriam estar usando também chifres. 7 buzinas, versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas, né? Na NVI diz trombeta de chifre de carneiro, e diz assim, no 7º dia marche, os sacerdotes toquem as trombetas, quando as trombetas soarem, vão soar um longo toque, e todo o povo vai dar um forte grito, e a palavra e o muro da cidade vai cair. Eu acho tão precioso, irmãos, que Deus não fica deixando dúvida. Será que Deus falou comigo? Será que Deus não falou? Deus não deixa dúvida. E Deus foi bem específico. Deus disse assim, use chifre de carneiro. Não era chifre de boi, não era chifre de touro, de búfalo. Não, era chifre de carneiro. Deus foi específico. Às vezes nós queremos fazer, mas pelo que eu conheço, pelo que eu sei, tem o tal de chofar, aquele que é o poderoso. Irmãos, o chofar, mesmo que foi chofar, mas tinha que ser com chifre de carneiro. Mas chifre de carneiro é tão pequenininho. Não, mas vamos pegar um bem grandão lá, sabe? Tem uns bois bezebus, aqueles bem grandão, os bois zebus, né? Grandão, enorme, não é assim. Irmãos, tinha que ser de carneiro. Era específico, para que o milagre acontecesse. Mas olha, eu sei como fazer, eu sei como tocar. Olha, tem um músico aqui, o cara já gravou muitos DVD, o cara faz show. Não, eram os sacerdotes. E eram 7. Deus é específico. Deus vai fazer o milagre, o muro vai cair, vai. Mas eles precisavam fazer como Deus estava mandando. Deus disse, olha, 7. Não, para aí. Deus pediu 7, mas eu quero mostrar se eu vou fazer com muito mais. Eu vou botar 100 sacerdotes. Não, vamos botar 1000 sacerdotes. Vamos botar 1 milhão de sacerdotes. Não, irmãos. Deus estava pedindo 7. É a ordem de Deus, a maneira de Deus, a forma de Deus, para que o milagre acontecesse. Não é o número que eles queriam, que eles desejassem, mas era exatamente o que Deus havia pedido. Versículo 20, lá diz, quando soar a trombeta, o povo gritou. Ao som da trombeta deram um forte grito e o muro caiu. Os muros, irmãos, eram enormes, eram gigantescos. Não teria ninguém condições de transpor aqueles muros, atravessar aqueles muros, derrubar aqueles muros. Mas aquela muralha caiu por causa da obediência, porque eles fizeram a sua parte, fizeram da sua maneira. E se eles fizessem do jeitinho deles, e não do jeito de Deus, o muro de Jericó, irmãos, estaria até hoje lá sendo visitado por muitos para conhecer as muralhas de Jericó. Falar nisso, em fevereiro estamos fazendo a viagem para Israel, né? Certamente vamos passar por Jericó, e eu quero, aqueles que forem, quero dizer a vocês não vão poder reconhecer os muros de Jericó, porque caíram e não estão mais levantados. Porque, irmãos, eles obedeceram, eles fizeram a parte deles. Vamos conhecer algumas ruínas só. Outro episódio que nós encontramos na palavra de Deus, irmãos, está lá em 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis 5. Capítulo 5 de 2 Reis, versículo 9, diz assim, então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu.
Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lava-te 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Verso 11, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana, Farfar em Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Quanta gente clamando por um milagre e não acontece? Quantas pessoas clamando por uma cura e não acontece? Quantos clamam por uma libertação e não acontece? Quantos estão procurando uma resposta na vida e as coisas não andam, e estão travados? Por quê, meus irmãos? Muitas vezes nós fazemos do nosso jeito. Na realidade, quando o texto diz assim: vá, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e ficará purificado. Naamã, a Bíblia diz no versículo 11, ficou indignado. Ele diz: eu pensei que esse infeliz ia chegar para mim, ficar em pé na minha frente, ia botar a mão por cima, pelo lado, vai colocar a mão em volta onde está a doença ali, fazer um giro, fazer alguma coisa, né? Como diz o pastor Alex, fazer uma boa cumba, né? Sobre eu ia ficar curado. Ou seja, o cara queria ficar estático, olha, não vou fazer nada, só fico parado aqui em transe, recebendo um passe e está pronto. Na realidade, o milagre, irmãos, ele precisou fazer uma coisa. Era até simples, porque o que Deus pede não é impossível. O que Deus está pedindo não era difícil. Ele teria que fazer a parte dele. Mas o que queria Naamã? Tem muita gente que é Naamã, querendo: Deus, abençoa, meu Deus, faz, meu Deus, mas não quer fazer nada o que Deus está mandando, o que Deus está pedindo. E ele dizia: eu pensei que ele ia sair, ia ficar em pé na minha frente, ia fazer lá um troço, né? E eu ia ficar curado. Se ele me mandou tomar banho, e tomar banho nas águas do rio Jordão, na minha terra, na minha nação, tem 2 rios lá, muito bom, as águas são melhores das do que os do Jordão. E diz ele: eu poderia então tomar banho lá na minha cidade. Aí alguém que foi usado por Deus, graças a Deus, irmãos, todo Naamã precisa ter um conselheiro, que disse: meu Senhor, e se ele te pedisse uma coisa difícil, tu não ia fazer? Se ele, quanto mais o que ele te pediu, se ele te pediu somente para tomar um banho. Versículo 13, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quanto ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu no Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Vamos dizer, irmãos, então, que Naamã fez o seguinte: eu não vou tomar banho nesse Jordão, vou tomar banho lá no rio dos Sinos. O rio dos Sinos que é rio bom. Não tem a sujeira da poluição. Meu rio que é do bom, meu amigo. E aí vai então agora, porque o rio dos Sinos é o melhor. Não, o rio dos Sinos não é tão bom. Abana, Farfar, são melhores rios, eu vou tomar banho lá, irmãos. Ele ia ficar curado da lepra? Não. Ia ficar leprosito. Ia continuar leproso. Porque ele quis fazer do jeito dele, não do jeito que Deus tinha mandado. O milagre estava para acontecer, mas precisava ser ali no Rio Jordão. Naquele lugar, teria que também ser 7 banhos. Não era um banho, não era somente lavar o pé, não era somente lavar as mãos e o rosto, era tomar um banho, ele tinha que mergulhar. E exatamente, irmãos, quando ele faz aquilo que foi mandado, ele fez a parte dele, o milagre veio. Nesta noite eu digo em nome de Jesus: vem milagre sobre a tua vida, amém? Vai vir milagre sobre a tua casa, amém? Porém, irmãos, precisamos entender, precisamos fazer a nossa parte. O milagre vem, o milagre está chegando, mas só está aguardando fazermos a nossa
parte. Temos que entender e buscar isto, que nós precisamos fazer a nossa parte. Queremos que as coisas aconteçam de uma maneira sobrenatural, mas a gente não precisa fazer nada. Não é assim. Deus faz, Deus age, Deus é a teu favor, Deus quer a tua vitória, Deus quer te abençoar, mas faça a tua parte. Não podemos questionar ou sermos preguiçosos, mas temos que batalhar e temos que lutar. Em Lucas, capítulo 17, versículo 12. A Bíblia diz que Jesus estava passando. Jesus está entre Samaria e a Galileia. Na divisa entre Samaria e Galileia. E aqueles leprosos, eles clamam, eles pedem para ser purificado. Lucas 17, versículo 12. Que o Espírito Santo nos traga entendimento, irmãos. E venhamos cooperar com aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Amém? Lucas capítulo 17, versículo 12. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. E ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Eles gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus disse: vão e se mostrem ao sacerdote. Meus irmãos, Jesus pediu um ato deles de fé, mas também de obediência à parte deles. E pergunto, irmãos, tudo que nós já lemos e conhecemos a respeito do poder de Jesus, Jesus não podia curar os leprosos ali mesmo? Podia ou não podia? Podia. E por que não curou? Porque Jesus espera, irmãos, que a nossa parte seja feita também. Jesus disse: ide e apresente ao sacerdote. Mais ou menos, ele daria a distância que eles estavam até chegar em Jerusalém, talvez uns 40, 50, 60 quilômetros. A pezito. Não tinha bicicleta. Não tinha locomoção como temos hoje. Eles teriam que fazer uma caminhada em disposição. Não, nós queremos ser curados. Então vamos lá. Vai dar o quê? 60 quilômetros? Vai dar uns 2 dias. 2 dias de viagem caminhando, estrada fora. Mas vamos lá. E eles foram. Aqui está a parte humana. Eles foram caminhando. E é no caminho... Foi no caminho, enquanto eles estavam caminhando em direção a Jerusalém, enquanto eles estavam indo para se apresentar ao sacerdote, leprosos, eles foram curados. Fizeram a parte deles. E exatamente, meus irmãos, quando eles estão indo nesta caminhada, o milagre aconteceu. E nós vamos entender, irmãos, que nós precisamos estar caminhando para o milagre acontecer em nós. Amém? A Bíblia menciona, irmãos, que eles foram curados. Depois um deles voltou ao Senhor Jesus para agradecer. Ele nem foi mais para o sacerdote, foi curado, mas ele voltou para agradecer. E outro episódio também, irmãos, é quando Jesus está pregando a palavra e depois ele manda Pedro e os discípulos lançar a rede. Jesus disse para eles: lancem a rede. Eles disseram: olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Jesus queria fazer um milagre sobre a vida deles, eles precisavam dos peixes, porque aquilo ali era a vida financeira deles, era a vida profissional deles, era o trabalho deles, eles estavam quebrados, eles não pescaram nada, financeiramente estava ruim, mas eles entendiam, irmãos, que sobre a palavra de Jesus, valia a pena. Nós temos receita, irmãos, para ir bem financeiramente, para que no trabalho tudo vá bem, mas nós precisamos fazer o que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus disse: lancem a rede. E eles exatamente fizeram, lançaram a rede. E o milagre aconteceu, que a rede veio cheia. O barco se encheu de muitos peixes, mas eles fizeram a parte deles, que era lançar a rede. Se Jesus quisesse, Jesus podia dizer: faz o seguinte, peixes, venham cá, venham aqui, encalham aqui na praia e pronto. Não, irmãos, eles fizeram a parte deles. E lembro também, quando Jesus está em Jerusalém, tem um cego, e Jesus vai curar esse cego. Jesus disse para esse cego: vai
E lá Jesus faz um lodo, aplica o lodo nos olhos do cego, e Jesus disse para ele: pronto, já está curado. Não. Jesus disse: vai ao tanque de Siloé e te lava. Não era aí no tanque de Betesda, não é se lavar ali no chafariz da praça central em Jerusalém, mas ele precisava ir lá no tanque de Siloé. E lavar-se no tanque de Siloé de maneira específica. De modo que ele foi, lavou-se no tanque de Siloé e voltou vendo. Meus amados, às vezes na vida nós somos assim. Queremos que Deus faça. E não queremos botar a mão em nada. Quando queremos um crescimento espiritual, mas não estamos abertos para o crescimento realmente pagar o preço por isso. Às vezes somos como criança, como o bebê ele não faz nada, ele recebe tudo. A mãe pega ele no colo, a mãe fica nanando, o pai fica balançando para parar de chorar, para acalmar, a mãe dá mamadeira na boca, a mãe troca, a mãe faz tudo pela criança. E às vezes a gente vai crescendo, a gente quer também, tudo de mão beijada, tudo que esteja nas nossas mãos. Quando na realidade, a gente vai crescendo espiritualmente, e vamos crescendo, irmãos, vamos entendendo que nós precisamos fazer a nossa parte. Infelizmente, alguns vivem ainda uma criancice espiritual, esperando que as coisas aconteçam, mas não querem fazer nada. A Bíblia manda que nós temos que vigiar. A Bíblia diz, irmãos, que em tudo devemos crescer, mas precisamos entender que precisamos fazer alguma coisa. Deus quer fazer. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus, o Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas Ele pede para que nós venhamos clamar. Embora que a Bíblia diz que Deus sabe o que nós precisamos antes de pedir, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque o apóstolo Paulo bem escreve que nós somos cooperadores de Deus, e Deus quer fazer um milagre, Deus quer fazer uma grande obra, mas Ele quer contar conosco, amém? Jesus não trabalhou sozinho, Ele trabalhou com 12 homens, enviou de 2 em 2, Jesus foi preparando esses homens para uma grande obra, mas Jesus não deixou-os sozinho. Paulo não trabalhou sozinho, ele andava com Silas, ele andava com Barnabé. Pedro não trabalhava sozinho, estava ele com o João. Eles não trabalhavam sozinhos. Deus, irmãos, para fazer grande milagre, Deus não trabalha sozinho. Deus quer usar a sua vida, porque Deus trabalha em equipe. Apesar dele ser poderoso, apesar dele poder fazer tudo sozinho, mas Ele quer contar com você, para que a obra seja completa e seja perfeita sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Jesus disse: eu afirmo a vocês, isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho também faz. Irmãos, é junto com o pai. E Jesus diz em João 5,19, para nós concluirmos. Em João 5,19, Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus quer conquistar muitas vidas, ganhar, alcançar muitas pessoas, mas Ele conta conosco, Ele decide. E diz Ele: eu vou estar com vocês, eu vou estar junto com vocês. Meus irmãos, se você ora e nada acontece, se você tem orado e as coisas não têm acontecido, exatamente porque falta apenas a tua parte, porque a parte de Deus já está pronta. A parte do Senhor, Deus já fez. A parte dele já está concluída. O Senhor, irmãos, deixa a parte mais fácil para nós. A parte do milagre vem dele e procede dele. Quando Jesus está em Caná da Galileia, faltou vinho, e ele diz para os serventes: encham as talhas de água. A parte dos homens era apenas encher as talhas com água. E o papel da transformação da água em vinho foi do Senhor Jesus. Mas tiveram que encher as tábuas de alha, encher as talhas com água. Talvez esse é o teu papel, começar a botar água dentro da tua talha, amém? E Deus vai fazer um milagre, amém? Cooperamos com Deus, irmãos, na existência do milagre, sim. E eu trago aqui a última ilustração, que é em 2 Reis, capítulo 4.
Versículo 1 em diante, ali fala de uma mulher que estava endividada. Chegam para levar os seus filhos para serem pagos, né, para pagar a dívida. Pegavam um filho, os filhos eram vendidos como escravo, e o dinheiro então da venda como escravo então ajudaria a pagar a dívida. E aquela mulher, ela procura o homem de Deus por causa desta situação. E aí o homem de Deus disse: olha, vai, pede vasilhas, não poucas, pede muitas vasilhas. Entra dentro da tua casa, fecha a porta e pega o azeite que tu tem, o pouquinho de azeite que tu tem, o tão pouco azeite que tu tens, e começa a derramar nas vasilhas. Deus fez o milagre, mas ela fez a parte dela. Ela entrou dentro da casa, pegou cada vizinho, foi lá fazer o pedido de um empréstimo. Chegou na casa de um vizinho e disse: vizinho, me empresta uma bacia aí, eu já te devolvo. Chega para outro vizinho: vizinho, tem alguma vasilha vazia aí sobrando? Todo mundo tinha vasilha vazia. Naquela escassez, naquela crise, todo mundo estava com vasilha vazia. Mas aquela mulher, irmãos, tinha parte dela para fazer. Tem muita gente que quer que Deus multiplique o azeite, mas querem ficar deitado, querem ficar descansado, e querem: Deus, faz a obra, Deus. Eu preciso, Deus, do milagre, meu Deus. Meu Deus, manda um anjo aqui, Senhor. Manda um outro anjo lá, Senhor. Vai na minha frente, Senhor, eu vou ficar aqui numa boa. Não, irmãos, nós precisamos, irmãos, entender que a nossa parte precisa ser feita. A mulher foi de casa em casa, batendo de casa em casa, de porta em porta, pedindo vazia, explicando a situação, contando o que estava acontecendo, e precisando vasilha. E a Bíblia diz que ela traz vasilhas, e ela começa a derramar então o azeite nas vasilhas, e o azeite começa a encher uma vasilha. Aí ela pede para o filho: dá outra vasilha que essa já está cheia. A vasilha enche a segunda, e ela diz para o filho: filho, traz outra vasilha, porque essa aqui já está cheia. E foi enchendo, até que ela diz: filho, traz outra vasilha. Aí a Bíblia diz que o filho menciona: mãe, não tem mais nenhuma vasilha. Quando disse isso, o azeite parou, porque foi o limite que eles conseguiram de vasilhas. Se conseguisse mais vasilhas, mais azeite ia ser jorrado e preenchido ali. É a medida da fé de cada um, certo, meus irmãos? Mas a nossa parte precisa ser feita, porque Deus não falha, amém? Deus não falha, mas vamos fazer a nossa parte, amém? Vamos deixar que o milagre Ele vai fazer, mas vamos fazer a nossa parte, amém? E eu quero concluir apenas dizendo, irmãos, com relação à salvação, Jesus já pagou o preço. Não tem o que o ser humano possa fazer. Eu não tenho o que eu possa fazer para gerar a minha salvação. O milagre da salvação, Jesus já fez. O milagre da transformação no meu coração, Ele já fez. Porém, a minha parte, eu entro também com uma pequena parcela. O que eu preciso? Nós temos que crer. Eu preciso confiar que o que Ele pagou por mim é suficiente. Preciso também outra coisa, eu preciso ir até Ele. Eu preciso me direcionar a Ele. Também eu preciso, conforme Jesus disse, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo e buscar a Ele. E preciso também, irmãos, santificar-me, conforme Ele diz a sua palavra. Como nós cantamos, viver para Ele, viver nele, vivermos para Ele. Isso é santificar, irmãos, nossa vida consagrada e dedicada ao Senhor. Deus deseja fazer, Ele quer fazer uma grande obra a partir desse dia de hoje, a partir desta noite na sua vida. Que a nossa mente, o nosso coração esteja amplamente trabalhado pelo Espírito Santo, de entender que o que nós queremos, o que nós buscamos, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos matar o velho homem, a velha natureza, o velho eu, o velho homem, e deixar o Espírito Santo encher do espaço que Ele tem para colocar em nossa vida. Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé. Nós vamos orar a Deus essa noite.